Voltei, como prometido, vou tirar a imagem aqui um pouquinho, tá? E vou colocar o vídeo para vocês, né? Da animaçãozinha que fala um pouco, né? Dessa evolução, tá legal? Então, um videozinho curto e depois a gente volta para a aula normal, né? Aula normal que eu digo, para a íntegra da aula, uma outra aula na íntegra, tá legal? Esse é o complemento do videozinho que o professor colocou para vocês anteriormente, tá? Então, só um segundo, já vou deixar aqui e disponibilizo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, classificar por data. Já tá aqui. Deixa só, eu tenho que abrir bem rápido para vocês não perderem nada. O homem pré-histórico viveu por milhões de anos de forma nômade, pois estava sempre migrando de um lugar para o outro, sem nunca se fixar a um mesmo lugar. Suas comunidades sobreviviam da caça e da coleta de frutos e raízes. Por este motivo, os homens viviam em migração constante, pois, quando algum recurso se esgotava, eles partiam para locais com mais fartura. Mas uma revolução estava prestes a ter início. Revolução esta que mudaria para sempre a forma como os homens primitivos viviam. Esta revolução se deu com o domínio das técnicas de agricultura. O homem aprendeu a semear a terra e a colher o fruto de seu trabalho. Este novo hábito fez com que o homem gradualmente passasse a se fixar na terra, abandonando em parte suas raízes nômades. Os primeiros vilarejos passaram a brotar próximos às várzeas dos rios, por serem terras mais férteis. Grande parte dos lugares onde os homens se assentaram não possuíam condições para cultivar alimentos durante todo o decorrer do ano, pois os frios invernos e as rigorosas secas tornavam a terra improdutiva durante parte do ano. Assim, os homens passaram a dar preferência ao cultivo de cereais, que, além de nutritivos, poderiam ser estocados por longos períodos. Durante este mesmo período histórico, o homem também desenvolveu a capacidade de domesticar animais. O cão certamente foi um dos primeiros animais a ser domesticado. Eles seriam usados como animais de trabalho, ajudando na segurança das comunidades, na caça e na pecuária. Existem alguns requisitos básicos para que um animal seja apto à domesticação. Estes não devem competir com os humanos por comida. Portanto, animais que se alimentam de pasto ou restos de comida seriam os ideais. É importante que estes animais não entrem em pânico com facilidade, mas caso isto não seja possível, eles devem ter um comportamento de bando quando assustados, pois, ao formarem grandes grupos, seriam facilmente controlados por seus donos e cães de pastoreio. Os animais domesticados, para fins de propiciar alimento para os homens, também devem alcançar a maturidade com rapidez, aumentando assim a produtividade desses animais. Tanto a agricultura quanto a pecuária também tinham outras finalidades além da alimentação. O couro dos animais era usado das mais diversas formas, tanto para vestimenta como para a produção de outros artigos. E animais como ovelhas, além de fornecerem sua carne e leite, também forneciam sua lã. Vegetais, como o linho e o algodão, também eram cultivados para a produção de tecidos. Estas pequenas aldeias passaram a produzir excedentes e assim começaram a trocar com outras aldeias estes seus produtos por produtos que tinham necessidade. Desta forma, a prática de fazer comércio se tornou cada vez mais comum.
O homem, após aprender o domínio das tecnologias da agricultura e da pecuária, tinha as condições necessárias para o surgimento das primeiras cidades. Então é isso, tá, galera? Essa é a O homem mídiazinha que eu queria apresentar para vocês. De anos, Espero de verdade que tenham aproveitado aí. O iniciozinho, né? Ele ficou um pouquinho pequeno, mas nada que não desse para acompanhar aí, tá legal? Esse é o vídeo que ficou faltando da aula 1 e agora a gente vai ver aí, né? Página 193, os sistemas de irrigação. Então, por gentileza, página 193, os sistemas de irrigação. A imagem ela ficou meia turva aí, mas é por conta do chroma key. Então, o método de irrigação é a forma pela qual a água pode ser aplicada às culturas. Quando eu digo culturas, entendam aí como plantações. Basicamente, são 4 os métodos de irrigação: superfície, aspersão, localizada e subirrigação. Para cada método, há 2 ou mais sistemas de irrigação. O que traz na apostila de vocês, na página 193, é um pouquinho, deixa eu pegar aqui uma imagem de irrigação, só para vocês verem, entenderem um pouco mais do que nós estamos falando, tá legal? Então assim, na página 193 traz lá que entre as técnicas, né, que permitiram modificações no ambiente pela espécie humana, a irrigação, né, ela foi uma das primeiras, né, pois desde o início da prática agrícola o ser humano percebeu a necessidade de fazer esse processo de irrigação, né? As civilizações da antiguidade se desenvolveram aí através, né, as margens de vários rios extremamente importantes, como o Nilo, no Egito, o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, o Amarelo, na China, e o Ganges, na Índia. Na América, as civilizações Maia e Inca também desenvolveram esses processos de irrigação. Tá? Muitos desses sistemas de condução de água, tá? Irrigação e distribuição de água com mais de 3.000 anos, eles continuam sendo utilizados hoje, né, nos dias atuais, tá legal? Então deixa eu colocar uma imagenzinha aqui para vocês terem aí uma percepção, né, do que é essa irrigação. Eu vou colocar uma imagem aqui extremamente atual, um processo de irrigação aqui extremamente atual, tá? Não é essa que tá mostrando aí na apostila de vocês não, né? Aí é os canais de irrigação e o solo fértil das margens do rio Nilo, tá? E já o que eu vou colocar aqui é um processo de irrigação que tem sido desenvolvido atualmente, tá? Então dê uma olhada aí nessa imagem, né? Ó, esse aqui é um processo de irrigação extremamente atual, né? Atual e, diga-se de passagem, né, bem moderno, né? Ele é bem extremamente moderno esse processo aí, tá? Então tá lá. Na maior parte das civilizações antigas predominou a irrigação por canais, como as ilustradas na figura anterior. Os romanos na Europa construíram complexos sistemas de irrigação e distribuição de água por canais suspensos, que nós chamamos de aquedutos, capazes de transportar água das montanhas. No Irã, na Síria e no norte da África, para diminuir a perda da evaporação, a água era conduzida através de túneis que iam das montanhas até as planícies. Então, vamos lá para a página 194, tá? Ó, essas imagens aí, à esquerda, né,
tem um sistema de túneis subterrâneo conhecido como Ganat, no Irã, ou Fogara, no Marrocos, e por diversos outros nomes, conforme a localização. Consiste em quê? Consiste em um sistema eficiente para a condução de água a regiões secas e semissecas, áridas ou semiáridas. Seu projeto inclui aí a área de descanso para os trabalhadores, reservatórios e moinhos. A água era distribuída pela comunidade, à direita o aqueduto romano no sul da França, e os aquedutos, levavam água de fontes distantes para os banhos públicos, chafarizes e residências privadas. Quando eu falo residências privadas, entendam aí residências particulares. Aí, essa é a parte que eu queria que vocês vissem aí da irrigação artificial. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui de irrigação artificial para acrescentar para vocês, tá? Desses sistemas de irrigação que, eu particularmente acho fantástico, tudo que o homem desenvolve, a tecnologia que o homem desenvolve para melhorar a agricultura é uma coisa assim que, se a gente parar para analisar, não dá para imaginar onde foi buscar-se, tais ideias, onde foi buscar aí essa iluminação, para poder irrigar, num lugar totalmente seco, um lugar totalmente sem água, com água. Bom, então essa é a parte da irrigação. Eu não tenho mais imagem aqui. Agora a gente vai falar aí dos impactos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, só para vocês terem uma base, ela surge na Inglaterra, meados do século XVIII, início do XIX. Então, a Inglaterra, ela é o berço da Revolução Industrial. Foi lá que surgiu, que deu-se aí o pontapé inicial para a Revolução Industrial. Quando a gente fala de Revolução Industrial, entendam o seguinte, sexto ano. É bom prestar bastante atenção na Revolução Industrial. Por quê? Porque a gente vai falar no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, no 1º ano, no 2º ano e no 3º ano de Revolução Industrial. Tá? E por conta de ter que falarmos disso, a gente está dando um pontapé inicial aqui, tá? Nesses impactos da Revolução Industrial. É assim, eu falei para vocês que ela surge na Inglaterra, meados do século XVIII, início do século XIX, e essa Revolução Industrial, que surge com o objetivo de quê? Por que surgiu a Revolução Industrial? Ela surge com o objetivo de aumentar a produção de produtos. Aumentar a produção de produtos para satisfazer a demanda de pessoas que até então estava crescendo. E o artesanato e a indústria, que é a produção pelas mãos e pela utilização de máquinas simples, que é a manufatura, já não conseguia suprir, digamos assim, a quantidade de pessoas que surgia no mundo. Então, viram-se obrigados aí, deixa eu trocar a imagem aqui, viram-se obrigados aí a criar um mecanismo ou vários mecanismos, para aumentar a produção de produtos. Então, surge aí a tão famosa Revolução Industrial, e o que eu gostaria que vocês realmente, primeiramente, entendessem é que o berço da Revolução, ela foi na Inglaterra. Olha aí a imagem, O principal impacto ambiental, eu não preciso falar que é a poluição. Mas vamos lá na página 194 para dar uma olhadinha, atentar aí o que traz a apostila. Tá bom? Então tá lá. Ao longo da história, a população humana ocupou e modificou os espaços naturais de maneira crescente. No entanto, a partir da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em 1760,
o ser humano adquiriu a capacidade de produzir em larga escala, mas também de degradar o meio ambiente em um ritmo sem precedentes. O ser humano ele adquiriu a capacidade de produzir em largas escalas, ou seja, fazer grandes produtos. Mas ao mesmo tempo que ele adquiriu essa capacidade de transformar os produtos em larga escala, ele também conseguiu, degradar, ou seja, prejudicar o meio ambiente numa escala muito grande também, como nós vamos ver aqui. Então aqui, nessa imagem, a ilustração da região oeste da Inglaterra, conhecido como The Black Country, ou seja, a cidade negra, próxima à cidade de Birmingham, que durante a Revolução Industrial se tornou uma das mais industrializadas e poluídas. Nós temos aqui, no litoral, nós temos a cidade aí de Cubatão, tá? Que é uma das cidades mais poluídas do território brasileiro. Vamos lá para 195. A Revolução Industrial ela trouxe aí um enorme impacto para a sociedade e para o meio ambiente, modificando drasticamente a relação entre o ser humano e a natureza. As mudanças produtivas proporcionadas pelo trabalho mecânico alteraram profundamente nossa sociedade, tanto no meio urbano quanto no meio rural. No campo, a modernização aumentou a produtividade e, ao mesmo tempo que trouxe o desemprego, o que resultou a migração, ou seja, a saída da pessoa da cidade para o campo. O consumo acelerado, o crescimento das cidades, o desmatamento desenfreado e a produção de lixo e de esgoto doméstico e industrial resultaram aí em grande degradação ambiental, com poluição do solo, da água e da atmosfera. Atmosfera essa que eu coloquei para vocês aí, tá? Para vocês terem uma noção do que é essa degradação ambiental. Olha a quantidade de fumaça saindo aí, e isso em um único lugar. Agora, imagina vários lugares dentro de uma região. Como que essa poluição ocorre, tá? Então, assim, eu vou colocar mais um curta-metragenzinho falando aí dos impactos da Revolução Industrial, tá? E no dia 21, 28, 27/10, eu já disponibilizo para vocês outro aspecto aí da expansão desigual. Essa expansão desigual, eu vou falar aqui para vocês, já para deixar vocês fazerem um exercício aí, tá? Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha outra imagem para mostrar para vocês. Então, assim, o que é essa expansão desigual? À medida que a humanidade dominava a natureza, tá, os grupos humanos cresceram e se expandiram pela superfície do planeta. Embora o ser humano apresente grande capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais, essa expansão ela não ocorreu de uma maneira igualitária, ou seja, não ocorreu de uma maneira uniforme. Os obstáculos naturais, como as altas montanhas e as áreas geladas ou extremas secas, condicionaram aí o que nós chamamos de fluxos humanos, que acabaram se distribuindo de maneira desigual conforme os locais mais facilmente habitáveis. Essas áreas favoráveis, elas são favoráveis à habitação, são chamadas de ecúmenas. Então, uma área favorável à habitação, ela é considerada ecúmena. Uma área não favorável à habitação, ela é considerada anecúmena, tá? Então não gravem isso. Uma área favorável à habitação, à moradia, uma área que não apresenta tanto problema, de ordem ambiental, é ecúmena. Uma área que apresenta problemas ambientais, ela é considerada ecúmena, tá? Então só um minutinho que eu já vou disponibilizar para vocês aqui um outro videozinho, que é curtinho também, mas é bastante interessante, tá legal?
Só um minutinho. Então, esse vídeo que eu vou tentar, não posso afirmar que eu vou conseguir, porque vocês viram lá a canseira que eu tomei. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês, ele vai trazer aí, né, o que foi a Revolução Industrial. E na medida que nós entendermos o que foi essa Revolução Industrial, nós vamos ter aí a nítida noção da importância, né, que esses impactos causados por essa Revolução Industrial, né? Porque assim, o homem, ele almeja o quê? O progresso, né? Por que ele almeja o progresso, professor? Ele almeja o progresso com o objetivo de aumentar o seu lucro. Hoje o mundo, ele gira em torno do quê? Do que nós chamamos de capital. Então, obviamente, que o homem, às vezes, ele esquece de se preocupar com o meio ambiente e só se preocupa, de fato, com aquilo que lhe é conveniente, que lhe é condizente, que é o lucro, que é o seu lucro. Então, isso aqui é mais para que nós possamos aí ter uma noção exata, né, do que o homem vem fazendo, né, através desse processo de aumentar a linha de produção. Tá legal? Então eu vou tirar mais uma vez essa imagem daqui e vou colocar um videozinho bem curtinho para concluir aí, que fala do que é e como é importante a Revolução Industrial para o mundo, mas por outro lado, né, ela é extremamente prejudicial para o meio ambiente. E se é prejudicial ao meio ambiente, galera, é também prejudicial a nós, as nossas futuras gerações, tá? Então, atentem aí o que é essa Revolução Industrial, para depois a gente analisar o que ela causa, tá legal? Então eu vou tirar, mais uma vez eu vou tirar minha imagem daqui um pouquinho, tá? E vou colocar para vocês aí essa fonte de mídia, né, de 7 minutos, são 7 minutinhos. Não esqueçam, tá, de colocar o nome, o número nos comentários desse vídeo também, tá? Para que eu possa aí computar a presença, tá legal? Ó, eu não vou colocar no loop aqui e já vou logo direto pro vídeo, vou aumentar a imagem dele rapidinho, né, para que a gente não possa perder tempo aí, tá legal? Então, qualquer dúvida, qualquer probleminha, me chamem no WhatsApp, né, no nosso grupo. Estamos juntos, Deus abençoe e ótima semana para nós. Vamos lá então? Já vou soltar. A Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi a pioneira dessas transformações, ou seja, a primeira a iniciar esse processo. Mas você sabe por quê? Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Acontece que os parlamentares eram em sua maioria burgueses, e é claro que mexeram alguns pauzinhos para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais independente e medidas mais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o Ato de Navegação. Essa lei, criada no século XVII, decretava à Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo do Ato de Navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse feito. Já que era uma ilha, tinha um acesso melhor às potências europeias, em uma época que o transporte por terra era muito caro e demorado. Ela também tinha em si muitos rios navegáveis, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno.
Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois a partir dele que a burguesia pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas, e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias têxteis. Além disso, teve a Lei dos Cercamentos. Essa lei resultou na transformação de terras comuns em propriedades que serviram para o pastoreio de ovelhas e a implantação de técnicas mais modernas de agricultura. A partir dessas melhorias, eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. Acontece que essas terras eram ocupadas por camponeses, que tinham relações de trabalho ainda feudais, e com a lei dos cercamentos eles foram simplesmente expulsos do campo, tendo assim que migrar para as cidades em busca de sobrevivência. Com essa migração em massa dos camponeses para a cidade, o que é chamado de êxodo rural, havia mão de obra abundante e barata para as indústrias. Já que todo mundo estava desesperado por um emprego, acabavam se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas, incluindo explorações a crianças e mulheres. E lembra que as terras deles deram origem a pastos de ovelhas? Isso visava a produção de lã, a matéria-prima essencial para a grande atividade econômica da época, a indústria têxtil. A enorme quantidade de reservas de carvão e ferro na Inglaterra também foram fundamentais, porque serviram de base para a indústria do período, ainda posteriormente sendo utilizada nas locomotivas. Agora que você já entendeu os principais motivos da Inglaterra ser pioneira, vamos voltar lá para o começo do século XIV, onde ainda não existiam indústrias nem nada. Nessa época, a produção era artesanal e familiar, onde o indivíduo cuidava de todo o processo de produção. A partir da Idade Moderna, toda essa produção que era fragmentada começou a se concentrar nas manufaturas, que eram ofícios comandados por um burguês, que pagava salários a artesãos para elaborar produtos a partir da matéria-prima que ele oferecia. Tudo mudou com a criação do motor a vapor, que ao ser introduzido nesse processo deu origem à maquinofatura, assim marcando a Revolução Industrial. Com o uso dessa máquina, os vários trabalhadores especializados se tornaram inúteis, porque agora só uma pessoa sem instrução já conseguiria produzir em série em um tempo muito menor, só apertando um botão, uma engrenagem, o que aumentou o lucro dos burgueses e diminuiu o salário dos trabalhadores. Lembra que eu comentei que as condições de trabalho eram horríveis e perigosas? Não havia nenhum tipo de segurança nem direitos para os trabalhadores. Se você faltasse por problemas de saúde ou tivesse um dedo cortado fora, era logo demitido. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se voltassem contra seus patrões e se organizassem em sindicatos. Os movimentos mais famosos por melhores condições de trabalho foram o ludismo e o cartismo. O ludismo deriva do Ned Ludd, supostamente um cara muito doido que quebrou as máquinas de seu patrão em um protesto contra o uso delas. Assim, vários trabalhadores se inspiraram e começaram a quebrar as máquinas das indústrias, alegando que elas estavam roubando os empregos dos humanos e contribuindo para a redução dos salários. Claro que isso não adiantou nada e o governo reprimiu fortemente os ludistas, punindo até a morte. O movimento cartista, por sua vez, lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Ele se originou pela Carta do Povo, um documento que fazia várias reivindicações políticas e trabalhistas. Eles pressionaram os patrões por meio de greve, e essas mobilizações até resultaram em algumas melhorias ao longo do século. Então isso, essa é a parte mais importante que eu gostaria que vocês tivessem observado, tá legal? E eu paro aqui para que a aula de hoje. Não esqueçam, tá, galera, de fazer os exercícios aí para o professor da página 196. É só atividade 2, a letra A e a letra B, tá bom? Que Deus nos abençoe, tenha aí uma ótima semana. Qualquer dúvida, qualquer eventualidade, me chama no WhatsApp que eu estou com vocês. Sempre, sempre, sempre. Tchau, beijo no coração de vocês e até a próxima.